Elton Pereira, bom dia, meu querido. Quanto tempo não nos encontrávamos aqui na Rádio Jornal? Verdade, Helder. Prazer estar aqui e encontrar com você, né? Que feliz coincidência. É isso, meu Bom querido. dia para você que acompanha Notícias da Boa e gosta do quadro Cuide de Você, né? Pra gente aprender a cuidar melhor da nossa saúde mental. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, porque nas próximas semanas nós teremos a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, é o Enem 2024, e mais de 5 milhões de pessoas irão fazer essa prova. E além de estudar, além de se preparar, Elton, também é muito importante ter esse cuidado com a saúde mental para na hora não se embananar, não ficar nervoso demais, conseguir controlar a ansiedade. Eu quero que você explique pra gente, primeiro, falar um pouco sobre o que pode acontecer, né? Como essa ansiedade ela pode se potencializar nesses últimos dias, o que a gente pode trazer de pistas de ação que resolvam, que possam melhorar essa situação. É reta final, né? O primeiro dia de prova, né? Já é no domingo agora, dia 3. Então, tem muita gente ansioso, tem muita gente preocupada em relação... Será que a minha preparação, não só de estudos, mas a minha preparação física e mental, ela está adequada para realizar essa prova? E seria até estranho se realmente a gente não estivesse vivenciando esse período de mais ansiedade. E aí, todos os especialistas... que estão, de certa forma, estudando, escrevendo, pesquisando esse fenômeno de uma ansiedade maior frente a essas provas, né? Que, inclusive, a gente sabe que é a principal porta de entrada para o ensino superior aqui no Brasil. Eles conseguem entender que, além de ser um período de muita ansiedade, as pessoas elas se preocupam muito com a questão do resultado. Será que eu vou conseguir? Será que é agora que vai dar certo? Então, é um turbilhão de coisas que não tem como a gente não viver um período ali de ansiedade. E como eu disse, seria estranho que a gente não estivesse, né? E preocupa quando aquele estudante diz assim, eu não estou ansioso, eu não estou preocupado, eu não estou emocionalmente sentindo nada. Às vezes ele fala muito isso para ver se tranquiliza também o coração por dentro, né? Ou então, aí a situação ela preocupa às vezes porque pode ser justamente aquele candidato que ele não estudou, ele não se preparou, ele não fez o que deveria ter feito, então obviamente ele já está consciente que não vai dar certo e aí não gera nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação. Mas a maioria, como a gente sabe, que se preocupou, que se programou, que fez toda uma rotina de estudo, sim, está vivendo muita ansiedade. E aí qual a nossa preocupação? O que a gente tem que fazer e de que forma até eu, enquanto profissional da área da saúde mental, posso ajudar nesse período de mais ansiedade, né? Trazendo aqui algumas dicas para vocês que vão fazer a prova, ou inclusive para os pais que estão em casa. Acho que é um período onde a família se envolve muito. Você sabe que na clínica, às vezes eu tanto recebo o próprio aluno, né, o estudante, às vezes que está lá sofrendo de alguma questão emocional por conta da preparação, mas eu recebo muito também os pais, né? Então, é um período que os pais se preocupam. Os pais, os cuidadores, às vezes aqueles familiares também mais próximos que estão ali conectados com a realidade daquele estudante. Então, o que a gente tem que ficar de olho agora é não nessa ansiedade normal, não no que a gente espera já que iria acontecer mesmo, mas naquela ansiedade que vai extrapolar os limites que a gente espera, né? Vai ultrapassar aquele nível de normal para patológico. Aí essa ansiedade, ela não te ajuda em nada, ela não vai te ajudar a se preparar, ela não vai ajudar você a tomar os devidos cuidados que você vai precisar ter em relação a dias antes da prova ou toda a preparação que você vem fazendo aí, ela vai justamente mexer no teu desempenho. Aí vem o famoso branco, vem as crises de ansiedade diante da prova. Infelizmente, tanto nas edições passadas, principalmente, né, eu fazia o acompanhamento de algumas pessoas que estavam estudando, de alguns familiares também que estavam muito preocupados com seus filhos. E eu tenho certeza que, por acompanhar, por saber um pouquinho da história, aquele candidato ele se preparou o máximo possível. Ele estava mesmo preparado para aquela prova e eu consigo entender que sim, ele era capaz de garantir a sua vaga lá no seu curso, na sua universidade de escolha, mas infelizmente por um contexto emocional, uma crise de ansiedade ali no momento da prova, ele não conseguiu colocar em prática toda uma preparação, e aí é muito frustrante, né? É muito decepcionante, tanto para pessoa que estava lá fazendo a prova, como também para os familiares, né, que cria toda uma expectativa e que ficam ali aguardando um resultado positivo. Que sintomas, Elton, podem então
nos mostrar, nos indicar que a ansiedade ela deixa de ser comum para patológica? Perfeito. Olha, quando é uma ansiedade que paralisa, né, acho que é legal a gente falar primeiro da ansiedade que seria o normal. O que é o normal? O normal são essas preocupações que a gente está falando, no sentido de me preocupar com o dia da prova, às vezes vem sim aquele pensamento, será que minha preparação ela foi a ideal, ela foi adequada, faltou alguma coisa? E aí eu não consigo nem imaginar qual é o concurseiro ou qual é o estudante que está fazendo preparação para o Enem, que ele vai chegar num ponto de dizer assim, tenho a sensação que fiz tudo, que não falta nada. Então o normal é uma sensação de que sempre está faltando mesmo, né? Está faltando alguma coisa, poderia ter sido feito de uma outra forma, mas geralmente não é algo que toma conta da situação. Quando é um pensamento, um sentimento ali mais voltado para o negativo, mais voltado para um pensamento ansioso, que toma conta do contexto e você não consegue fazer mais nada, tudo gira em torno daquilo, daquele medo, daquela preocupação, daquela angústia de como que vai ser o dia da prova, significa dizer que você já está sofrendo de uma ansiedade que excedeu um pouco dos limites de normalidade. Aí é hora de quê, né? Agora, numa reta final, né, vou falar mais voltado para essa última semana. Numa reta final, não tem como a gente pensar em procedimentos ou processos, o que você poderia fazer em longo prazo. A gente vai ter que recorrer a ajudas mais pontuais, né? Então, o que é que resolve para a gente dar uma diminuída nesse contexto da ansiedade? O contato, às vezes, com alguns familiares pode te ajudar a dar uma tranquilizada, fazer coisas também que você goste. A gente está num período, por mais que algumas pessoas acabam indo por um caminho de acelerar ainda mais, né? Eu preciso dar o meu máximo, é reta final, vou dar o meu gás aqui para conseguir bater todo o conteúdo, mas é muito mais saudável que você tente desacelerar. Até porque estamos a poucos dias da prova. Então, se você ainda não fez ali a base, não fez toda a sua preparação, dificilmente nesses últimos dias, até o domingo que vai ser o primeiro dia de prova, você vai conseguir fazer algo extraordinário, algo de forma significativa. Então estamos muito mais em momentos de revisões, de dar uma desacelerada, de priorizar as coisas que você gosta, uma conversa com um amigo, com um familiar. Estava lendo uma matéria bem interessante, você sabe que até a questão de você se dedicar nesse momento mais ao seu pet, se você tem um cachorro, se você tem um gato aí na sua casa, se nesse momento você conseguir se dedicar um pouquinho mais a ele, vai te ajudar e muito lá no dia da prova. Então são essas as estratégias e a gente começa a identificar primeiro, né, se essa ansiedade ela já extrapolou os limites, e a gente pode entrar com algumas estratégias que podem te ajudar nesse antes, né? Não estou falando ainda no dia da prova. Até porque todo o contexto emocional, Helder, e aí eu acho que essa é uma grande falha nossa. Às vezes a gente não sabe dessa informação. Geralmente uma crise de ansiedade, ela não está relacionada só ao dia da prova, ela não está relacionada só àquele momento, o horário que a prova se iniciou. É um acumulado, é tudo que você fez às vezes durante o ano inteiro, é tudo que você fez meses antes, semanas antes. Então o que você precisa agora é se poupar, se poupe um pouquinho, evite contextos de ansiedade, faça coisas que te gerem muito mais prazer do que estresse, para que você não vá descarregando essas baterias e no dia da prova você vai chegar lá uma pessoa cansada, uma pessoa estressada, né? Às vezes eu falo assim, para o meu paciente, eu digo, imagina que amanhã você vai para uma corrida de 5 quilômetros. Você acha mesmo que você vai ter um bom desempenho se no antes a gente ficar correndo 10, por exemplo? Não, possivelmente o antes vai ser de quê? De descanso, né? Descanso, uma boa noite de sono, uma alimentação de qualidade. E em relação a esses dois pontos, é o que pode fazer uma mudança significativa. Já que hoje ainda estamos na terça, o comecinho ainda da semana até o domingo, vai investindo nessas duas etapas, boas noites de sono e também uma alimentação mais saudável, mais voltada para frutas, legumes, priorizando um pouquinho de proteínas também. É o que os especialistas, não só da parte física, mas da parte mental também, orienta para que você tenha até uma confiança de dizer assim, olha, cheguei, estou aqui e tenho certeza que eu não investi só na minha preparação de estudo, não. Não vai ser essa crise de ansiedade que vai me derrubar, né? Eu tenho falado assim para os
meus pacientes, e os que eu faço acompanhamento, eles estão muito preparados, né? Tanto semana passada como essa, eu estou investindo muito numa conscientização de dizer assim, olha, você vai chegar aqui depois dessas provas e você vai me dizer que você deu risada dessa ansiedade, né? Então, quando a gente ganha essa confiança, quando você começa a acreditar na sua preparação, ainda que essa crise aconteça, você vai dar risada dessa crise de ansiedade. Você não vai deixar ela dominar a situação. Afinal de contas, você não é essa ansiedade. Assim como eu não digo que eu sou essa tristeza, assim como eu não digo que eu sou uma dor de cabeça, eu sou uma pessoa que estou com dor de cabeça. Eu sou o Elton que está triste. Eu sou o Helder que está ansioso, né? Então não tem como a gente acreditar que tudo isso vai dominar e vai roubar aí a sua oportunidade de entrar na universidade, no curso que você tanto deseja. Vamos então, Elton, aproveitar e falar sobre qualidade de sono. A qualidade de sono, ela é mais causa ou consequência da ansiedade nesse sentido? Eu me refiro a, se a pessoa não tem uma qualidade de sono, isso pode potencializar a ansiedade? Ou se a ansiedade potencializada já pode causar qualidade de sono? Queria que você explicasse aí, porque nessa reta final, com certeza, deve-se ali, tem muito estudante que sente essa dificuldade, que fica nervoso, não consegue dormir, não consegue ter uma boa qualidade, e como isso também pode afetar na hora da prova. Olha a pergunta, você me colocou na saia justa agora. É um ciclo que ele se retroalimenta, né? Então, tanto o sono prejudicado vai gerar constantes crises de ansiedade, como as constantes crises de ansiedade, se a gente não conseguir fazer uma intervenção, né? Às vezes, uma intervenção pode ser em relação a você mesmo, conseguir fazer alguma coisa para se ajudar, ou ser aquela crise de ansiedade tão intensa e tão constante que a gente vai ter que recorrer a especialistas, né? Às vezes envolve também um tratamento medicamentoso, então a gente teria que monitorar, porque esse ciclo, infelizmente, ele se retroalimenta. E por que abordamos tanto a questão do sono, né? Principalmente o sono, a alimentação, a prática diária de uma atividade física? É no sono que a gente vai consolidar justamente as nossas memórias. Então, o que você passa o dia inteiro estudando, aquele conteúdo que você está tentando ali mergulhar, armazenar, ele vai ser consolidado durante um sono de qualidade. Se você não está tendo esse sono de qualidade, significa dizer que, infelizmente, a tua preparação ela está comprometida. Sabe qual é o principal processo, independente agora de estudos, né? Isso aí a gente precisa tanto para a questão dos estudos, como para várias outras áreas da nossa vida. Quando a gente dorme, né, hoje a gente tem essa ideia de que o nosso cérebro ele não desliga em nenhum momento. Ele só entra em um modo ali de stand-by, então algumas funções são desligadas e outras permanecem. Tanto é que se acontecer durante o teu sono, se acontecer um barulho, se acontecer alguma coisa estranha, o que é que você vai fazer? Você desperta, você acorda. Então significa dizer que não estava desligado, não era um botão que alguém tinha que ir lá apertar. Ele estava num estado também de automonitoramento ali. Só que onde que eu quero chegar com toda essa explicação? É durante o sono que acontece o que a gente chama de uma faxina mental. O teu cérebro vai realizar vários procedimentos para poder melhorar a nossa memória, o nosso foco, a nossa concentração. E isso só é possível no sono noturno. Então, hoje, a maioria dos estudantes, infelizmente, comete aquele erro de dizer assim: como eu não consegui me preparar bem durante o dia, então deixa eu dar uma esticada, deixa eu entrar aqui pela madrugada. Muitos, inclusive por já ter um problema de sono, acaba trocando a noite pelo dia, e isso é o que prejudica, e isso é o que vai cada vez mais comprometendo a qualidade do teu sono. E, como eu disse, não só nessa área do estudo, mas em relação a várias outras áreas que você não vai conseguir vivenciar esse processo da faxina mental, que é uma faxina que só acontece no sono noturno. Tanto é que quem está no mercado de trabalho e atua, de certa forma, nesse período noturno, em relação à remuneração financeira, recebe alguns adicionais. E por quê? Porque são pessoas que no futuro, ou então às vezes até ali no próprio momento onde ele está vivenciando a questão do trabalho, ele vai sofrer bastantes interferências em relação à parte física e mental. Então é uma espécie de reparação financeira para o que já se sabe que vai acontecer, porque aquela pessoa ela não tem um sono noturno. Por ela não ter um sono noturno, ela está muito mais predisposta a vários adoecimentos, inclusive os emocionais, né? Quando a gente
se depara com alguns números relacionados à ansiedade, quadros depressivos, o próprio burnout que a gente estuda tanto hoje. As pessoas que têm uma rotina de trabalho noturna, elas são mais propensas a desenvolver isso, justamente por essa questão do sono prejudicado. Muito bem, meu querido Elton Pereira, sempre uma satisfação ter essa conversa aqui com você no quadro Cuide de Você. Até a próxima oportunidade. Eu não sei se a gente tem tempo, mas poderia falar só sobre a técnica de respiração? Pode sim. Pode. Bem rápido, tá? Falei das coisas que você pode fazer antes, tá? Mas e aí no dia da prova? Se ainda assim, durante toda a preparação, lá no dia da prova, você tiver uma crise de ansiedade, ou você perceber que está dando aquele branco, que você está muito mais nervoso do que você imagina, o que funciona, o que é provado cientificamente são as técnicas de respiração. E é aquela respiração diafragmática. Quem acompanha pela TV, está vendo aí uma imagem, é aquela respiração que você vai imaginar que sua barriga é um balãozinho. Então, a gente geralmente vai inspirar contando até 4, imaginando que esse balão está inflando, que é a sua barriga, e a gente vai soltar essa respiração contando até 6. Se você não acredita ou se você se sente desconfortável, o que quer que seja, eu te garanto, enquanto profissional, que é a técnica que vai funcionar para poder eliminar, livrar ali você de uma crise de ansiedade e fazer com que você consiga fazer essa prova. Então, independente das suas experiências, se você já tentou, se você não conseguiu, se você acha que não dá certo, tente fazer, porque é a única coisa que nesse momento ali, de forma mais prática, pode te tirar de uma crise de ansiedade para que você possa fazer uma boa prova. Aquela parada mesmo para você inspirar e expirar. E aí você pode fazer isso. Obviamente, o aluno ali está muito preocupado com a questão do tempo. Mas veja, você já está travado, já deu branco, né? E aí nessa outra imagem aí mostra até a posição correta. Geralmente a gente vai sentar ali na cadeira. Se você foi um pouco mais à vontade para o dia da prova e está com um calçado ali que dá para tirar, o ideal é que você tire esse calçado, sinta os seus pés tocando no chão, deixe os joelhos ali um pouquinho separados, coluna sempre ereta e começa a fazer isso. Basta você fazer 5 vezes, 6 vezes por 1 minuto, 2, isso não vai te atrapalhar em relação ao tempo. Agora, se você não fizer nada para poder justamente controlar aquela crise de ansiedade, aí sim, aí a gente não tem como garantir que você vai ter um bom desempenho nessa prova, né? Então temos que investir, temos que acreditar, é muito mais um processo de você saber o que funciona do que você ficar duvidando, não vou fazer porque para mim não funciona. E se na última hipótese você vê que realmente não está conseguindo a técnica de respiração, uma outra que pode te ajudar também é você focar em um determinado ponto fixo. Tem pessoas que vão focar no barulho do ar-condicionado, tem pessoas que vão focar em algum barulho externo que naquele local você está conseguindo ouvir. E por que funciona? Porque é mudança de foco. A partir do momento que eu foco em um determinado barulho, eu tiro o foco da crise de ansiedade. E isso vai dizer para o meu cérebro que eu não estou em perigo, que eu não estou em luta, que eu não estou em fuga. Aí você vai se tranquilizar, a crise vai passar e você volta a fazer sua prova. Muito bem, meu querido Elton, satisfação, até a próxima oportunidade aqui dentro do Notícias da Boa. Eu que agradeço, um bom dia a todos.